Irmãos e irmãs do Francisco de Assis, boa noite. Estou muito feliz por estar aqui novamente nessa semana. Estivemos aqui domingo e agora retornamos. É sempre com muita emoção, com muita gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, para fazer uma reflexão que, sem dúvida, deverá beneficiar a todos nós, e principalmente a nós que estamos aqui fazendo essa explanação. Bem, queridos amigos, o título seria O Processo Reencarnatório. À medida que eu fui escrevendo, eu fui vendo que eu não daria conta de escrever tudo que fosse necessário para uma palestra apenas. Então, resolvi colocar síntese do processo reencarnatório. Mesmo assim, ainda ficava sobrando muita coisa, muito conteúdo. Então, resolvi colocar breve síntese do processo reencarnatório. E hoje à tarde ainda, eu quase mudei para a brevíssima síntese do processo reencarnatório. De maneira que nós vamos falar aqui apenas uma reflexão. E todos esses nomes que estão aí, palingênese, significa processo reencarnatório. Falar sobre tudo isso, não consigo nem dizer essas palavras. Eu vou falar sobre isso, mas não vou citar essas palavras. Nós vamos facilitar o entendimento do que seja o processo reencarnatório, sempre no nível espiritual, porque me falta a capacidade de falar em termos científicos. Então, essa reflexão também nasceu de uma pergunta. Estão ouvindo? Alô? Estão ouvindo? Sim? Essa reflexão nasceu de uma pergunta que a minha filha, que está esperando seu primeiro bebê, me fez. Da onde vêm os bebês sob o ponto de vista espiritual? E para responder para ela, de um jeito que ela entendesse tranquilamente, sem grande esforço, eu fui pesquisar. E desse estudo estou hoje aqui com o conteúdo, compartilhando com vocês. A minha intenção é que vocês, ao saírem daqui, sejam tão capazes quanto eu estou sendo agora, de contar esse processo reencarnatório para quem quer que pergunte para vocês. Seja uma filha, seja um conhecido. Bem, diz a lenda grega dos tempos da mitologia que havia uma ninfa na Grécia. Uma ninfa, ou seja, uma donzela muito bonita, que gostava muito de bebês. Essa ninfa era muito amiga de uma deusa lá do Olimpo, que se apaixonou por um mortal. Zeus, o grande deus vingativo da mitologia grega, ficou muito ofendido por ver uma deusa se apaixonar por um mortal. E determinou que ela, então, que dessa relação desses dois, não haveria de nascer nenhuma criança. A deusa se entristeceu muito, e a jovem ninfa também, e pôs-se a procurar um bebê para entregar para sua amiga deusa, já que ela não poderia ter filhos. Procurou pelos campos, pelas florestas, pelos prados, por toda a Grécia, e não encontrou nenhum bebê abandonado. Cansada, ela se recostou ao lado de um riacho para se refazer. Foi quando ela avistou uma cestinha vindo pelo rio, e dentro da cestinha, um bebê. Ela pegou o bebê e levou correndo para sua amiga deusa, expulsa do Olimpo por Zeus. E essa se encheu de alegria, tendo agora o seu filhinho querido. Mas Zeus, o deus mau e vingativo do Olimpo,
voltou toda a sua ira, então, contra a ninfa e a transformou numa cegonha. Desde então, essa cegonha percorre colinas, prados e montanhas em busca de nenês para entregar para as mãezinhas. Esta é uma lenda que tenta explicar de onde vêm os nenês. Uma outra lenda mais famosa, também relacionada à cegonha, essa mundialmente conhecida até os nossos dias, vem da Escandinávia e diz que a cegonha, sim, traz o bebezinho enrolado numa fralda para as mãezinhas. Entrega o bebê na casa, fica lá um pouquinho e vai-se embora. As mãezinhas, as famílias, usavam essa lenda principalmente para explicar para os seus filhos de onde vinham os bebês. E acrescentava mais, que, ao sair, a cegonha dava uma bicada no pé, na perna da mãe. Por isso, ela tinha que ficar repousando após ganhar o nenê. Essa lenda foi inspirada porque na Escandinávia existem muitas cegonhas, aqui no Brasil nem tanto, mas a lenda persiste. E as cegonhas são muito carinhosas com seus filhotes, com seus ninhos, com a sua cria. E elas fazem esse ninho do lado da chaminé. Mas ainda fica uma pergunta, né? Uma criança esperta vai dizer, mas da onde? Onde que essa cegonha busca o nenê? Existia então uma outra lenda, que dizia o seguinte: os bebês aparecem no meio das hortaliças, principalmente dos repolhos. E acredite quem quiser, não é? Bem, hoje em dia as crianças estão muito mais espertas e a ciência explica todo esse processo de onde vêm os bebês do ponto de vista material. A doutrina espírita colabora e explica de onde vem a alma que anima esse corpo, que era o que a minha filha queria saber. Ela esclarece até onde é possível, visto que o assunto é muito complexo, vocês podem ver pelas palavras ali escritas, mas até onde nós podemos entender, então, até onde nós podemos fazer uma analogia com o que nós temos de conhecimento atualmente, espiritual, do mundo espiritual, nós vamos tentar entender um pouco esse assunto. Primeiramente, para entender, tem que aceitar, né? Tem que saber um pouco sobre reencarnação. O grande postulado da doutrina espírita, a reencarnação, ou seja, a multiplicidade das vidas, as nossas vidas sucessivas. Kardec disse, nascer, viver, morrer, tornar a nascer, enfim, evoluir sempre. Nós, espíritos errantes, estamos na roda das reencarnações. Já tivemos muitas vidas e ainda teremos muitas outras. A partir desse ponto é que nós vamos entender um pouco esse assunto. A reencarnação não é um privilégio da doutrina, nós sempre falamos isso. Religiões diversas, principalmente orientais, acreditam e têm isso como verdade. Desde os tempos dos celtas, desde os tempos de Krishna na Índia, já se acreditava em reencarnação. Platão escreveu o que Sócrates pensava, não é? E Platão disse que nós sempre revivemos em essas vidas sucessivas etapas já experimentadas. Ele dizia uma frase famosa sua, que explica muita coisa na vida, né? Desde aquele tempo dos filósofos antes de Cristo, que aprender é recordar o que já se sabe de vidas anteriores. O cristianismo primitivo aceitava o postulado da reencarnação. Jesus teria dito muitas vezes que é preciso nascer de novo, que quem não
nascer de novo não poderia alcançar o reino dos céus. Enfim, em várias passagens, em todos os evangelhos, havia, no início, muitas menções à reencarnação. Acontece, porém, que como o cristianismo passou a ser oficializado pelo Estado, algumas coisas passaram a ser inconvenientes. E no século VI, no Concílio de Constantinopla, o rei Justiniano decreta o fim da reencarnação. Pode? Com decreto, não haveria mais reencarnação. Nos evangelhos, onde estava escrito reencarnação, lia-se agora ressurreição. Uma proposta um pouco ou bastante diferente. Reencarnar quer dizer voltar num novo corpo carnal. A ressurreição dizia no mesmo corpo. Bem diferente, não é? Por que ele teria feito isso? Por conveniências políticas, religiosas, pressões, e dizem, não é? A tradição diz, especula, que teria sido por causa da mulher dele, Teodora. A mulher de Justiniano, Teodora, era muito devassa e ruim, e ela não gostava dessa ideia de ter que voltar numa próxima encarnação para pagar os erros dessa. Resolveu decretar o fim da reencarnação. Bem, nós vamos tratar aqui da reencarnação, dizendo que ela é mais uma proposta de mais uma vida. Em geral, nós vamos voltar aqui nos mesmos grupos, com os mesmos afetos e desafetos, visando a nossa evolução. A doutrina também diz que é muito complexo reencarnar. Nós costumamos chorar muito os desencarnes. No entanto, quando desencarnamos, o que nos espera é bem melhor do que o que nos espera depois da nossa reencarnação. Aliás, somos convidados a vir e temos um plano, como nós vamos ver, mas ninguém sabe se vamos conseguir completar esse plano. No mundo espiritual, chama-se completista o espírito que consegue completar todo o plano traçado para uma encarnação. E são raríssimos. Até missionários, até espíritos missionários falham no cumprimento daquilo que planejaram para suas encarnações. Bem, o processo de reencarnar começa muito antes dos 9 meses de gestação. É um processo minucioso, longo, abrangente, feito pelo espírito que vai reencarnar, mais o auxílio dos mentores. Nós morremos. Depois de morrer, a gente desencarna, não é? Primeiro a morte física e depois o desencarne, que é os laços que vão sendo cortados, molécula a molécula, que prendem o perispírito, que é o invólucro do nosso espírito, ao corpo. Isso demanda um trabalho muito grande. Depois disso, daí que já desencarnamos, nós vamos falar de reencarnações medianas, nem das missionárias e nem dos espíritos evoluídos e nem das compulsórias de espíritos muito sofredores. Vamos falar aqui da nossa reencarnação, como deve ter sido processada. E olha, talvez vocês vão se lembrando aí, hein? Vão pensando. Bem, então quando nós morremos, desencarnamos, provavelmente, não é? Vamos dar uma passadinha no umbral? Talvez, pode ser que sim. Mas vamos ser, depois de um tempo, ou se não formos por umbral, vamos ser socorridos, vamos ser amparados pelos nossos entes queridos que nos precederam no plano espiritual. Pode ser família, pode ser amigos, enfim, vão nos receber. Depois de um tempo, nós já estamos lá no plano, nas colônias espirituais, nos refazendo, aprendendo, nos sentindo muito bem, numa vida muito melhor do que essa vida material. Mas
Mas, depois de passado um tempo, o espírito começa a ver que ele tem que evoluir, que ele ainda tem que aprender muitas outras coisas e que ele vai ter que reencarnar de novo. Vai ter que vir aqui, para esse mundo de expiação e prova, de novo. Ele começa a desejar isso, porque ele já entendeu que é necessário para a sua evolução. Ele já esteve em contato com o arquivo, vamos dizer assim, de todas as suas vidas passadas. E ele sabe exatamente o que falta para que ele evolua, que ele dê mais um passo. Não a evolução total, que essa vai demorar muitas outras encarnações, mas que ele dê mais um passo fundamental para a sua evolução. Se a gente perguntar, há uma técnica para se reencarnar? A resposta é: tantas quantas existem para desencarnar. Todos nós somos peculiares, somos singulares, temos a nossa história de vida. O meu sim é diferente do seu sim, o meu não é diferente do seu não. A minha vida deve ter sido trilhada de uma maneira só minha, e a de cada um também. Então, esse reencarne vai ser planejado segundo a necessidade específica de cada um de nós. Veja como é complexo, como nós vamos precisar de ajuda para fazer isso. Falando sobre as reencarnações que são as nossas, que são as normais, que são as medianas, e que nós não vamos falar da reencarnação de missionários, eu gostaria apenas de citar que os missionários reencarnam muitas vezes porque querem, porque desejam compartilhar com a humanidade o que aprenderam e se acham aptos, se sentem aptos a trazer uma grande multidão consigo, se vierem aqui ensinar e dar o exemplo. Estão imbuídos de objetivos coletivos muito grandiosos. Jesus, para se reencarnar entre nós, teve que fazer um grande sacrifício. Nós costumamos dizer que o Calvário foi o grande sacrifício do Mestre por nós. Mas não. O grande sacrifício do Mestre por nós foi ter reencarnado, foi ter se proposto a reencarnar na Terra, para nos dar o exemplo, para nos mostrar que sim, podemos sublimar as nossas dores e dar saltos evolutivos, para mostrar a sua luz para aqueles que querem enxergar. Jesus era um espírito tão evoluído que ele não prescindiu das leis de reencarnação, mas teve que percorrer um longo trajeto para refazer o seu perispírito de matéria adequada para se reencarnar entre nós. É por isso que os 3 reis magos viram uma luz tão forte na noite feliz, na noite que Jesus nasceu, na noite da manjedoura. Poderia ser, sim, aquela luz, segundo a doutrina, a luz de Jesus, ao reencarnar-se. Bem, então voltemos para as nossas reencarnações mais medianas, não é? Como nós estamos falando. Esse assunto está contemplado no Livro dos Espíritos, que é o livro base nosso dentro da doutrina, no capítulo 7, e chama-se Retorno à Vida Corporal. Se nós formos lá, e eu gostaria que depois vocês fossem, vocês vão ver que as perguntas são muito objetivas, as respostas são curtas e objetivas. Por quê? Os espíritos entendem, né, que muito falta ainda para nós, no nosso atual estágio evolutivo, para entender processos tão grandiosos como seja o retorno à vida corporal. O livro que mais se presta, pelo menos dentro da minha pesquisa,
a nos explicar como isso se processa é o livro Missionários da Luz, de André Luiz. Foi nele que nos baseamos para estar aqui agora falando sobre esse assunto. Em Missionários da Luz, André Luiz acompanha para aprender, junto com o seu mentor, a reencarnação ou a encarnação de Segismundo. Segismundo era um espírito mediano muito comprometido e andou dando muito trabalho para a equipe espiritual durante a sua reencarnação. Mas André Luiz participou passo a passo da reencarnação de Segismundo e trouxe algumas notícias para nós, que é o que nós vamos passar a falar. Primeiramente, depois que o espírito está lá e já tem vontade e sabe da necessidade de se reencarnar, então, simplificando, ele vai para um lugar especial, por exemplo, em nosso lar, que chama-se Ministério da Reencarnação. André Luiz descreve esse lugar como um lugar muito bonito, esteticamente muito bonito e com uma vibração muito elevada. E lá ele diz que os espíritos estão andando pelas ruas com um ar muito compenetrado. Esse ar muito compenetrado é um misto de alegria e preocupação. Alegria porque estão ali já no processo reencarnatório e apreensão porque realmente reencarnar dá uma apreensão no espírito. Ele observa também que os espíritos andando por ali, carregam embaixo do braço um pergaminho, um rolo de papel. E ele pergunta para o seu instrutor o que é aquilo. E o instrutor responde: ali estão os mapas do futuro corpo físico que eles terão. Eles estão estudando todas as partes do corpo humano que deverão apresentar algum comprometimento ou não. Eles estão planejando a sua próxima reencarnação. E esses espíritos, então, aparecem com ar muito contrito, ou seja, é algo muito sério, muito importante na continuidade da nossa evolução. Ele descreve também, André Luiz, que lá nesses prédios existem vários laboratórios muito sofisticados e que ele não tem palavras para fazer uma analogia para nós. Ele procura com maior empenho fazer uma descrição, mas diz que ainda falta palavras para descrever, nem que se fosse analogicamente para nós. O que sejam esses laboratórios, dando-nos a acreditar que muita coisa que lá está ainda não foi descoberta aqui na nossa vida material. Ainda será trazida. André Luiz percebe também que existem amplos auditórios, como fossem auditórios, onde as famílias já encarnadas, em desdobramento, são levadas para lá, para o plano espiritual, como se fosse um sonho. Elas vão ter encontros e instruções dos mentores para aquele reencarnante que deverá nascer, reencarnar no seio daquela família. André Luiz descreve também que toda a família é preparada, que os pais são preparados. Por exemplo, no reencarne de Segismundo, o pai começou a ter objeções. Não estava muito... Havia vários motivos, que não vamos citar agora, mas havia vários motivos que o pai, em desdobramento, já não estava querendo muito aceitar o Segismundo como filho. E então foi um longo trabalho de convencimento e explicação. Mas lá os parentes se reúnem, porque tem que ser aceito. Tem que ser lembrado que isso já fazia parte até antes do reencarne dos pais. Merece um destaque especial a mãe. A mãe está no seu grande momento existencial. Ela vai ter atenção dobrada dos mentores. O seu ventre será o grande laboratório da vida humana na Terra. Vai ser o receptáculo sagrado
de um novo ser. O útero simboliza, muitas vezes, o paraíso perdido. O útero da mulher grávida é o lugar ideal. Vocês lembram? A psicologia diz que é possível lembrar, não é? Mas é o lugar onde nós nos sentimos muito bem, nadando ali naquelas águas tranquilas do ventre, do útero. Ali estamos protegidos contra muita coisa, da vida material e da vida espiritual também. A mãezinha se desdobra em nos alimentar, em nos proteger. É um lugar muito bom, que muitas vezes a gente não quer nem deixar depois de 9 meses passados ali. Essa mãezinha vai ter sintomas físicos, emocionais e espirituais. Os físicos e emocional são tratados pela medicina, pela psicologia, e são todos muito bem tratados, muito bem entendidos nos dias de hoje. Não faltam recursos na medicina para amparar uma gestante, uma mãezinha. E os espirituais cabem a todos nós. Cada vez mais também fazemos a nossa parte. Vamos ver qual é. Visto que a espiritualidade está ali, atenta, desde o momento da concepção, não, muito antes, desde o momento do desencarne, praticamente, levando aquele ser, para renascer de novo. A espiritualidade tem um grande trabalho e nós vamos fazer também a nossa parte. A mãezinha vai sentir as emanações fluídicas do bebê. A vibração fluídica do bebê, do ser que está reencarnando, que traz toda uma bagagem espiritual, que traz todo um planejamento de resgate, vai influenciar no psiquismo da mãe, na maneira como ela vai vivenciar esse período do nenê em seu ventre. E a mãe, muitas vezes, fica estranha. E as sensações que tem são muito também estranhas. Ela fica com desejos que a medicina, que a psicologia também explica e são todos válidos. Mas fica uma pontinha para a espiritualidade, para nós aqui explicarmos segundo o ponto de vista espiritual. Os enjoos podem estar ligados ao processo de restringimento. O que é restringimento? Um espírito desencarnado tem o corpo perispiritual. Esse corpo perispiritual é semimaterial, mas ele é material. Para ele ser colocado junto ao ventre, ao útero da mãe, ele vai ter que ser restringido, ficar do tamanho de um feto, não é? De um nenê, pelo menos. E esse processo de restringimento é feito pelos espíritos, diz André Luiz, da seguinte maneira: molécula a molécula no perispírito. Vão sendo eliminados os espaços vazios entre essas moléculas. É uma maneira que nós estamos aqui achando para descrever um processo muito complexo. E sobram resíduos semimateriais desse perispírito. Resíduos que têm que ser eliminados. E são eliminados através do processo do enjoo da gestante. Quando ela vem a ter atitudes, não é, de descarregar aquele enjoo que ela está tendo. Então, muitas vezes, a explicação espiritual, junto com a explicação física, seria essa. Um enjoo, sim, também por causas espirituais. Mas essa mãe, ela fica muito radiante. Ela tem enjoo, sim, mas ela fica muito radiante. Ela se envolve numa aura muito especial. A aura de uma gestante, que é, podemos dizer, aquele brilho em volta do nosso corpo, ela fica muito longa, muito grande,
pois junta-se ali aura de dois seres, amplamente amparados por mentores espirituais. Nós vamos ver logo a seguir como isso se processa. Pois bem, então essa aura é muito grande, muito especial, há um brilho nos olhos da gestante e, logicamente, há uma barriga que não para de crescer. Ela fica sensível e intuitiva. Muitas vezes a mãezinha é como se fosse uma médium do bebê. Ela interpreta desejos que talvez não sejam dela, mas que sejam daquele ser que está ali, renascendo através dela. Tamanha é a sintonia. Muitas relatam que sentiram o exato momento em que a concepção se deu. Tamanha a sensibilidade. Antigamente costumávamos dizer que a gestante estava em estado interessante. Realmente é interessantíssimo e deve ser amparada com carinho e entendida em seus desejos, em suas esquisitices. Quais são as recomendações para essa mãe do ponto de vista espiritual? Se ali está tendo uma sintonia energética, está havendo um equilíbrio entre ela e seu nenê, o futuro bebê, então é muito bom que ela tome passes espirituais. Nós estamos falando só da parte espiritual, a parte, né, de cuidados fica lá com o médico, com a medicina. Então, é bom também que ela tome passes. O passe vai ajudar no reequilíbrio entre essas duas forças, a dela e do bebê. Se ela for médium, ela trabalha no centro e é médium, ela pode ir trabalhar, né? Tem aquele ditado, gravidez não é doença, então ela está apta a participar dos trabalhos mediúnicos até o 6º mês. Por que até o 6º mês? Porque do 6º mês em diante, dificilmente ela vai conseguir ficar parada, sentada, durante toda uma reunião mediúnica. Então, até o 6º mês, ela pode comparecer às reuniões mediúnicas. A prece que a mãe faz é um bálsamo para o nenê. Ele sente isso como se fosse uma cantiga. Ele sente toda aquela vibração tão verdadeira que vem do ser mais especial para ele, que é a sua mãe. Então, muito importante que essa mãe se mantenha sempre sintonizada em vibrações elevadas através da oração, através da prece. E a gente sabe que para ter prece precisa de um ambiente também tranquilo. E é bom então que essa família faça com muita devoção o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar vai acabar de fechar essa preparação espiritual para a vinda do nenê. Mas vamos agora ao retorno praticamente dito. Então, depois de longa preparação no plano espiritual, com a memória integral já avaliada, com a escolha dos futuros pais, com a aproximação desses pais, com a aceitação desses pais, então começa-se o processo de restringimento. Aí também já foi feito na planificação a escolha do sexo, o ajuste dos resgates impregnados no perispírito. Tudo que nós fizemos de bom ou de ruim está em nosso perispírito. Então nós vamos fazer um ajuste e uma seleção de resgates para a próxima reencarnação. Isso já foi feito e o plano geral já está ok, abalizado pelos mentores. Em geral, espíritos medianos vão entrar então num estado de perturbação. Um estado de sonolência, como se fosse uma anestesia. E o processo de restringimento, então, né, a diminuição do corpo perispiritual começa a avançar. E à medida que esse restringimento é feito, há também um esquecimento. A memória fica mais
restrita, embora latente no ser reencarnante. E assim, restringido e adormecido, o ser que vai se reencarnar é como se fosse apanhado por uma rede fluídica. Um laço fluídico o envolve e o leva até o ventre materno, até a proximidade do ventre materno, como se ele fosse acoplado ao perispírito da mãe na região do baixo ventre ou do campo genésico, como nós costumamos falar, o campo de força genésico, baixo ventre da mãe. Ali fica acoplado o perispírito. Ainda não foi concebido, mas já está lá. Bem, feito esse processo, feito esse processo, então a espiritualidade tem uma equipe de mentores, uma equipe de espíritos ali presentes para agilizar todo esse processo, para finalizar. Então, o que tem que haver para que haja uma concepção? Para que haja uma concepção em nosso planeta Terra, material, é necessário que haja uma relação entre o pai e a mãe, uma relação carnal. E os espíritos que estiveram ali o tempo todo fazendo a planificação, nesse momento, segundo diz André Luiz, se afastam. É sagrado o leito nupcial dos pais. É sagrado, um momento sagrado. Os espíritos mentores, responsáveis, se afastam. E depois de um tempo, então voltam. Voltam e começam a ajudar na fecundação que vai ser dali um tempo. Então, essa parte é de fórum íntimo do casal, inviolável e sagrada. Aí, então, André Luiz começa a perceber o que o instrutor está fazendo. E ele percebe que o instrutor está com passes magnéticos, podemos dizer assim, selecionando ali um espermatozoide com as especificações cromossômicas que aquele reencarne deverá atender. Ele energiza entre os milhões de espermatozoides que saem em disparada, ele começa a energizar um. Ali está o sexo já definido que deverá ser e todas as outras especificações genéticas, ele seleciona, vamos dizer assim, sem nos aprofundar nesse assunto, é selecionado um espermatozoide e aquele apenas consegue penetrar no óvulo. Os outros milhões são desprezados, vamos dizer assim. A ciência já viu que nessa hora é como se o óvulo começasse também a atrair um determinado espermatozoide para que penetre nele. Penetrando nele leva algum tempo e o mentor ainda está aí ajudando para atingir o núcleo do óvulo. Atingindo o núcleo do óvulo, depois de uns 4 minutos, diz André Luiz, o mentor ajusta a forma reduzida do perispírito, faz a primeira ligação de uma molécula com aquela primeira célula e depois o mecanismo físico, bioquímico, enfim, a biologia, o nosso admirável corpo humano vai se encarregar da mecânica para desenvolver esse ser. A partir daí, a equipe espiritual tem um descanso, diz André Luiz. E a partir daí, aquela ligação não pode mais ser substituída, ou seja, não pode sair aquele espírito e colocar outro no lugar. Se houver algum impedimento, haverá um aborto, mas a troca do espírito está definitivamente feita. O espírito, junto à mãe, está então
num estado de sonolência. Esse estado de sonolência é regra geral, mas há muitas exceções. Há espíritos que ficam conscientes e conseguem se desdobrar durante a gestação da mãe. Outros ficam ali mesmo, adormecidos, como se fosse um bebê em vias de formação, sem uma outra atividade. São raríssimas, mas há registros de comunicação mediúnica do espírito reencarnante com a mãe, ou com algum outro médium, durante a fase da gestação. É raro, mas também existe. Nós temos que ver que quem nasce é o corpo, porque o espírito reencarna, é um renascimento para ele. A partir do 4º mês, ele começa a ser muito mais presente e futuro que passado. Ele esquece o seu passado, fica latente em sua memória e passa a viver uma vida intrauterina já em contato com alguns sons e alguns acontecimentos que envolvem a mãe. Ele já começa a repercutir nele alguma coisa desse mundo externo. Ele perde cada vez mais a consciência, até que o seu nascimento é feito em total inconsciência, como regra geral. Kaibar-Schutel teve contato com um espírito chamado Lúcio, que foi capaz de descrever toda a gestação dele, toda a vinda para o útero da mãe, a gestação e inclusive o nascimento. É uma narração muito interessante e diz Kaibar-Schutel que isso só foi possível porque esse espírito desencarnou ainda muito cedo, quando era criança, antes dos 4 anos. E por isso lembrava-se nitidamente agora, no plano espiritual, de todo o processo. Bem, a reencarnação só vai se completar aos 7 anos de idade. Veja bem, nasceu, já acabou o processo? Não. Ele se estende, né? O espírito vai sendo ligado a cada órgão que se completa fisicamente, biologicamente, de uma maneira que, aos 7 anos, diz André Luiz, o nosso sistema sanguíneo e nosso sistema nervoso está apto para dizer, aqui se completa a reencarnação. Um fato muito importante, confortador para nós, é o fato de que essa equipe espiritual que participou de todo o processo da concepção, da reencarnação e da concepção, do momento da concepção, ela fica um tempo, como eu disse, ali com a mãe e com o bebê. Mas a partir do momento em que acontece a concepção, um espírito é designado pelo alto, pela alta espiritualidade, para ser o espírito protetor daquele ser reencarnante. O chamado anjo da guarda. Todos nós tivemos. Temos ainda, estamos encarnados aqui, ainda estamos dando trabalho para ele. Mas esse espírito não vai se afastar de nós em nenhum momento. É a nossa ligação com Deus. É por ele que vem as bênçãos divinas. Ele é o mensageiro divino que cuida de nós, que nos liga a Deus, vamos dizer assim, na nossa espiritualidade, sempre que temos momentos de emancipação da alma. E sempre que estamos aqui na matéria, necessitando de um cuidado especial. A gente vê que criança tem anjo da guarda, não é? Nós, mães, tias e avós, não damos conta o tempo todo. Tem que ter o anjo da guarda ali também. É verdade, diz a doutrina. Esse mentor vai ficar até os 7 anos de idade, quando se completa a reencarnação. Daí ele vai embora? Não é bem assim que ele vai embora. Na verdade, acho que nós nos afastamos dele, não é? Nós vamos ficando menos ingênuos,
e vamos nos afastando do nosso anjo da guarda. Mas o nosso mentor, o nosso guia espiritual, sempre estará conosco se nós resolvermos estar com ele. Ele, inclusive, virá quando nós formos desencarnar. Vai nos ajudar. É o nosso guia, é o nosso espírito mentor, o nosso amigo de todas as horas. Bem, queridos amigos, se nós, em linhas gerais, é assim que se processa a reencarnação. É assim que nós podemos explicar para alguém que sem muita pretensão de ensinar, mas de elucidar um pouco de onde que nós viemos. Viemos assim, não com a cegonha, mas com o anjo da guarda. Se da nossa reflexão hoje aqui, ficar alguma coisa, eu gostaria de que fosse, seria o meu objetivo que fosse assim. O que nós aqui, encarnados agora, podemos fazer mediante o processo reencarnatório? Será que a gente tem algo a fazer? Não com o nosso, que já está em andamento, mas com o que está aí por vir dos nossos entes queridos. Se tem algo que nós podemos fazer, é com relação à infância. É com relação a esses 7 anos da infância, que ainda está se processando a reencarnação. A infância é esse período onde o espírito ainda semi-adormecido está propenso a aceitar ensinamentos, a serem encaminhados sem a sua crítica como espírito adulto. E então, ele pode ter as suas aptidões desenvolvidas e pode ser corrigido em seus defeitos, vamos dizer assim, em suas más tendências. Não é para ser modelado por nós, como se fosse os dedos da nossa mão, não é? Ele é para ser amado, principalmente pela família. A família, o primeiro grupo social do indivíduo, do ser, deve amá-lo para que ele possa aprender a amar e assim conseguir mais tarde se relacionar. Se a família falha nesse primeiro encontro social, esse ser terá grandes tendências a ser um marginal durante a sua vida. Por quê? Não aprendeu a amar. Então, o nosso cuidado com a infância, o nosso zelo por todas as crianças estarão aprendendo com o contato que tiverem conosco. Todas as crianças estão aí para ser amparadas, para serem educadas. Madre Teresa de Calcutá dizia que investir em ações sociais para com a criança é salvar o século, porque elas serão o futuro. E se forem amadas, o futuro será bem melhor. Nós estamos aqui nessa época de dezembro, quando nossos corações ficam mais fraternos, porque começamos a pensar numa criança especial chamada Jesus. O menino Jesus que veio ao mundo já sendo perseguido. Ele, o espírito mais puro que habitou a terra, não prescindiu de uma mãe, Maria, e de um pai, José, que o ajudasse a sobreviver naquele tempo difícil em que ele nasceu. Que o ajudasse a aprender a andar, que o ajudasse a aprender a falar. Ele, o espírito mais puro. Imaginem então as nossas crianças. Se nós amamos a esse menino Jesus, que saibamos enxergá-lo em cada criança, que tem sempre um potencial enorme
para ser feliz na vida, dependendo do nosso amparo. As reencarnações, as encarnações, elas existem, foram pensadas e planejadas, vamos dizer assim, pela divina providência, para serem boas. Não há reencarnação planejada, direcionada ao mal. Isso é uma falha. É uma falha, é uma opção do livre-arbítrio daquele que escolheu assim. As reencarnações, mesmo que difíceis, visam o nosso bem, visam a nossa evolução. E os resgates, as provas e expiações que nós vamos passar, elas são proporcionais à nossa força de suportá-las. Nada vai além. Em cada vida que vamos tendo, nós vamos crescendo e tendo possibilidades cada vez maiores de ser mais feliz. Aí, então, depois da pergunta da minha filha, lá do início, de onde nós viemos, o espírito de onde vem, depois dessas explicações simples, mas talvez esclarecedoras, vem a segunda pergunta, a pergunta que não quer calar. Então, se é assim, quem é esse espírito que está reencarnando em mim? Esta é a segunda pergunta, não é? Essa pergunta dificilmente terá uma resposta. E não interessa. Vem aí um ser para ser amado, para ser amparado por nós. Nasce sempre, todos os dias, crianças, feitos anjos inocentes, dóceis, frágeis. O amor familiar acolhe, sob bênçãos divinas. É assim que o mundo tem sempre, cada vez mais chances de ser um mundo bem melhor. Que a paz de Jesus premie a vossa boa vontade. Grata pela atenção.